porque ele transcende, né? E aí me preocupo muito quando a gente reduz o futebol, e tem uma expressão que me preocupa muito, Chris, que é a indústria do futebol. Não, calma. Para mim não é indústria, porque ali não tem produto. Ali tem gente. Eu tinha assim, calma, eu não posso, ou o jogador ou a jogadora, ou todos os profissionais que atuam, ou todas as pessoas que consomem o futebol no seu contexto, não de consumo de relação mercadológica ou financeira, mas que estão presentes e que fazem isso ser uma manifestação cultural, não pode ser reduzido a uma expressão como se fosse um objeto. Então, Cris, para mim, isso eu preciso não olhar como indústria, eu preciso olhar como pessoas e como manifestação cultural. O Programa Esporte Sociedade é um projeto de extensão da Universidade de São Paulo que tem como objetivo formar um canal de análise social sobre esporte e interação com o público interessado nesse tema. O tema da entrevista de hoje é racismo no futebol. O entrevistado é o proprietário da Ginga Futebol e doutor em Educação Física pela Unicamp, Carlos Rogério Tiengo. E o entrevistador é o professor da Universidade de Ribeirão Preto, na UNAERP, e pesquisador de pós-doutorado na Universidade de São Paulo, Cristiano Ritti. Olá, pessoal. Esse canal de entrevistas é parte do projeto de extensão chamado Sociologia do Esporte ao Público, Universidade e Comunidade em Diálogo, promovido pelo Grupo de Estudos, Pesquisas e Aspectos Socioculturais e Pedagógicos do Esporte, o GEPESP, que é vinculado à Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, a IFERP-USP. E esse projeto é financiado pelo Programa Unificado de Bolsas PUB-USP. O objetivo principal do projeto é criar um canal de análise social sobre o esporte e interagir com o público interessado nesse tema. Eu sou Cristiano Strebe Risse, professor do curso de Educação Física da Universidade de Ribeirão Preto e pesquisador de pós-doutorado da IFERP-USP, além de membro do GEPESP, também vinculado à IFERP-USP. O tema da nossa entrevista de hoje é racismo no futebol. Racismo no futebol, essa é a segunda parte da entrevista, com o convidado Carlos Rogério Tiengo, que é criador e diretor do Ginga Futebol, que apresenta propostas de ensino e aprendizagem, né, e treinamento para o futebol. Ele possui doutorado em Educação Física pela Universidade Estadual de Campinas, mestrado em Ciências da Motricidade e graduação em Licenciatura Plena em Educação Física pela Universidade Estadual Júlio de Mesquita, Unesp de Bauru. Atuou como instrutor e coordenador auxiliar dos cursos CBF Academy na licença CBA e Pro. Também atuou nos cursos técnicos de análise de desempenho, treinamento de goleiros e preparação física, e também como analista de desempenho da categoria sub-20 da Seleção Brasileira Feminina, além também de ter feito parte do Departamento de Futebol de Base do São Paulo Futebol Clube, como analista de desempenho competitivo. Produziu pela CBF Academy no ano de 2020 o Glossário do Futebol Brasileiro, e também fez parte do grupo de autores e editores executivos dos manuais produzidos pela Comebol nos anos de 2020 e 2021. Fique agora, então, com a segunda parte da nossa entrevista. E, Tiengo, você usou esse exemplo muito importante, né, sobre a exploração do trabalho corporal, né? E aí, aprofundando um pouco essa relação, né, como você percebe, né, as situações que envolvem o racismo no futebol, e se o futebol ele é um espaço seguro de oportunidades e manifestações para as pessoas, e em que medida isso acontece, né? A gente começou, né, na sua fala anterior, que me parece que no campo e bola isso é mais valorizado, né? E talvez em posições decisórias ou, enfim, cargos pensando no campo esportivo, né, de maior poder, isso acaba acontecendo de maneira a favorecer menos oportunidades, né? Você precisa explorar um pouco mais essa ideia, que acho que ela é muito importante e ela pode nos dar caminhos também para tentar mudar isso, né? Sim, Cris. A expressão corporal, o trabalho corporal, né? A associação ao trabalho corporal ficou mais evidente ao longo da história, né? E aí o desafio é que nós não sejamos vistos apenas como isso. E como só o trabalho corporal para nós, né? Só o corpo como ferramenta da subsistência, como eu disse. E eu, por exemplo, eu vivo na cidade de Bauru, né? Aqui Pelé constituiu a sua trajetória entre 4 a 15 anos de idade. E aí nós não temos ainda na cidade
uma representação oficial marcada, simbólica da sua presença aqui. Então, para você ver o tamanho ainda do desafio que nós temos, uma pessoa que é o maior jogador da história do esporte, do futebol, e com certeza é o maior esportista do mundo, né, em todos os tempos, né. Então, para você ver o quanto de desafio que nós temos e como é difícil aqui, por exemplo, eu levei minha filha na rua que ele viveu, né, na que a gente chama de esquina sagrada ali, né. Até no canal da Ginga tem um vídeo sobre isso, que eu levo ela lá para conhecer, e como que é difícil a gente manter e não permitir o apagamento da história. Isso mostra o tamanho do desafio que nós temos, e nós estamos falando do maior de todos os tempos, né, cara? De uma pessoa que a envergadura dele vai transcender séculos, né? E aí, nesse sentido, Cris, em direção à sua reflexão, como que eu vejo isso, né? Como que esses cargos em si, a gente pode construir essa relação, né? Como a gente pode avançar nesse sentido, eu acho que a gente tem que trabalhar numa perspectiva, primeiramente, do reconhecimento, né? De proporcionar o nosso reconhecimento e proporcionar que isso ainda existe. Na sua pergunta, como eu vejo o futebol ser um espaço seguro, Cris, eu vi que eu sinto, né? Isso não tenho leitura, mas é uma percepção que o mundo pós aquele momento pandêmico, ele não é mais o mesmo do mundo pré-pandêmico. Eu imagino que daqui a algumas décadas, quando nós formos estudar, olhar para trás esse momento que nós vivemos recentemente, né? E passou tão rápido, já fazem aí 5 anos do seu início, né? Ainda bem que nós atravessamos ele. Ali a discussão mudou, teve um ponto de inflexão. Eu percebo que no futebol, assim como em outros espaços da sociedade, após aquele momento, eu acho que pela explosão da comunicação por mídia social, né? E, portanto, que houve isso de exposição, o futebol tornou-se com olhares mais atentos para tornar esse espaço mais seguro. Tanto que políticas institucionais passaram a ser adotadas, né? A discussão está mais presente, as punições por exemplo, a FIFA tem um protocolo hoje no caso de racismo, né? Que ele é acionado em caso de manifestação, né? Punições até não só na esfera esportiva, mas na esfera até criminal são feitas, né? Mas eu percebi que a pandemia, aquele momento, foi um momento de realmente que o futebol parece que, quando eu falo futebol, numa esfera mais ampla, né? Não só dentro do campo, né? Como espaço de expressão como eu disse, né? Corporal, né? Mas o reconhecimento que precisávamos fazer, precisamos de um basta. Mas ainda, Cris, tem um caminho muito grande a ser tratado, como a gente conversou. Nós precisamos de mais representatividade nos cargos decisórios, nas principais instituições, né, que estão na liderança desse cenário, para as pessoas pretas e negras, né? Nós precisamos ter mais pessoas, ainda precisamos continuar com essa conquista, né? E eu acredito muito que não é suficiente, teve um caminho, mas que precisamos continuar conversando como isso. Por isso que eu acho que esses espaços, essa discussão que a gente está fazendo aqui hoje, ela é muito significativa para que a gente possa discutir com maturidade, né, a necessidade de se construir, oportunizar, mas eu vejo um segundo desafio, Cris, é oportunizar o espaço, porém também garantir que as pessoas ela se consolide, que elas tenham a oportunidade, mas todas as pessoas que tradicionalmente não estão nos espaços de poder consigam também se manter em espaços que tenham as suas posições escutadas, né? Que estejam presentes, ou seja, a manutenção. E aí, Cris, eu acho que nós temos ainda um caminho. Tá? Melhorou, eu acho que não dá para reconhecer, dá para observar um avanço, mas que ainda eu vejo que não é suficiente, que precisa ser mais dialogado, mais construído, mais defendido e mais, vamos dizer assim, refletido, né? Precisamos conversar ainda mais sobre isso e precisamos garantir mais direitos nesse espaço. E tinha algum outro tema que
interessante, também importante a gente conversar, em relação a quem consome, né, o futebol, né? Quando teve esse processo, né, das arenas, né, em alguma medida alguns jornalistas e mesmo algumas pesquisas chamaram a atenção para uma elitização dessa ocupação do espaço, especialmente o das arquibancadas, né, das arenas. Porque hoje a gente consome o futebol de várias maneiras, né, pelos streamings, né, tem, às vezes pela própria internet, tem canais que gratuitamente transmitem jogos que antigamente não se tinha acesso. Então, talvez em alguma medida o acesso a assistir o futebol de maneira geral esteja mais oportunizado. Mas, no entanto, as arenas elas trouxeram um ticket médio mais alto de acesso a esses espaços, né? Enfim, reconhecimento facial, você tem que ser sócio torcedor para ter alguns favorecimentos de aquisição de ingressos, né? E alguns especialistas, né, estudiosos no caso, ao mesmo tempo que eles falam em elitização, eles também falam em branqueamento, né? Quando de repente faz a comparação do Maracanã, que tinha a geral, hoje não tem mais a geral, né? Para quem não é dessa época, né? O espaço Geraldinos, que eram ingressos muito mais acessíveis, né? E que geralmente eram ocupados pelas pessoas com menor condição socioeconômica na sociedade, né? E tem essas relações sendo feitas e estabelecidas, e eu queria ver do seu ponto de vista, como você analisa essa situação. Sim, esse processo de embranquecimento que a literatura trata, né, e alguns especialistas fazem essa aproximação, né? Sim, eu vejo que, ao passo que foi oferecido, ao menos no discurso, um maior conforto, né, nas arenas contemporâneas, não foi pensado como que as pessoas que não têm acesso ou tinham acesso por outros meios ao campo de futebol como prática de lazer, para assistir os jogos, foram alijadas desse direito, né? E eu acho que isso é uma outro desdobramento, uma outra manifestação do racismo que está presente. E o que também mostra que, às vezes, tem avanços por um lado e retrocessos do outro, né? Como que mostra que as conquistas nesse campo, elas não são consolidadas. E a gente precisa estar sempre atento e vigilante nessas lutas, né? Porque uma das formas da gente ter representatividade é propiciar às pessoas o acesso, né? E aí eu acho que a política pública, eu acredito que a política pública tem que intervir, né? Que temos que olhar para isso, como eu disse, que o futebol é o principal produto da cultura corporal de movimento brasileira, né? Isso tem que ser um direito também das pessoas terem conquistar esse espaço, né? Porque ele transcende, né? E aí me preocupo muito quando a gente reduz o futebol, e tem uma expressão que me preocupa muito, Cris, que é a indústria do futebol. Não, calma. Para mim não é indústria, porque ali não tem produto. Ali tem gente. Eu tinha assim, calma, eu não posso, ou o jogador ou a jogadora, ou todos os profissionais que atuam, ou todas as pessoas que consomem o futebol no seu contexto, não de consumo de relação mercadológica ou financeira, mas que estão presentes e que fazem isso ser uma manifestação cultural, não pode ser reduzido a uma expressão como se fosse um objeto. Então, Cris, para mim, isso eu preciso não olhar como indústria, eu preciso olhar como pessoas e como manifestação cultural. E aí, quando você você apresenta essa reflexão, né, ela está se arrastando desde quando foi proposta a Copa do Mundo no Brasil, né, que foi feitas reformas, e isso ficou ali meados da década passada, né, e se discutiu, começou a se discutir isso, gente, como que a gente vai lidar com a democratização e a acessibilidade das pessoas. E aí, Cris, mostra que nós precisamos, porque a resistência é enorme aos avanços e às conquistas, né? Então, você ilustra bem, e que eu reforço a necessidade da gente continuar oportunizando nas diferentes manifestações, mas primeiro entendendo que o futebol ele não é um espaço apenas econômico ou apenas esportivo. Ele é um espaço como jogo, né, como eu disse antes, de manifestação, de liberdade de manifestação e por minha conta de interpretação e ação,
da sociedade brasileira. Então, eu preciso preservar esse espaço como construção cultural. E, para mim, o acesso ao estádio, a possibilidade do acesso, o respeito a esse acesso tem que ser preservado, né? Porque até economicamente, sendo reducionista aqui, vai melhorar a questão do aporte financeiro, né? Porque o futebol foi feito por populares, né? Ele é feito por populares brasileiros, né? E brasileiras. Então a gente não pode negar a quem que atribuiu a grandeza que o futebol brasileiro tem, né? Não podemos negar a essas pessoas o seu acesso. Tiago, você já deu algumas pistas aqui para a gente, né, em relação a algumas intervenções, né, da FIFA, Conmebol, né, medidas de você pode acionar, de repente, com um gesto dentro de campo, se você perceber uma ação racista entre, né, os atletas, tem também as questões dos torcedores, né, que às vezes fazem atos também provocativos a atletas que estão jogando, né, teve caso de jogar banana ou de fazer gestuais, enfim. E você deu algumas pistas dizendo, né, que a FIFA tem tomado algumas medidas, a Conmebol também. E nessa próxima pergunta, eu queria que você fizesse uma análise, né, geral, assim, um combo, né, tentando tocar em cada um desses pontos, pensando assim, nessas ações, né, nesses crimes, né, que acontecem às vezes entre os próprios atletas, às vezes de torcedores para os atletas, às vezes numa declaração de um dirigente que também pode provocar uma atitude racista, né? Como você analisa o quanto essas medidas, por exemplo, de FIFA, Conmebol, poder público, políticas públicas, dos próprios atletas que se manifestam, às vezes, após os casos, né, que acontecem, ou alguns que já se envolvem em campanhas preventivas, né, sobre o caso. A gente tem alguns atletas do Brasil que se destacaram recentemente sobre esses temas, né? Fazendo uma análise geral, né, como você enxerga essas atuações, né? O quanto que avançou, o quanto que os atletas estão participativos ou não estão, o quanto que as leis estão sendo, de fato, quando pega um torcedor e tira ele do estádio por ter feito cometido um ato, quanto que tem de consequência posterior, como essas relações batem para você, assim, quanto estão te satisfazendo, quanto você acha que elas poderiam ser mais efetivas e serem melhoradas nesse sentido? Olha, Cris, eu vejo que é um despertar apenas. É uma conquista quando você observa, assim, os jogadores, especialmente, com maior consciência, as iniciativas. Isso, para mim, é um despertar com grande relevo, que eu vejo que é uma tentativa de que nós olharmos e chamar a atenção para isso de forma significativa. E você usou a palavra satisfazer, né? Que eu acho que ainda está longe para mim do que eu consideraria o adequado, né? Mas eu entendo, né, que é um processo histórico que nós precisamos atravessar, né, que nossa sociedade precisa atravessar. E eu entendo que ele não vai ser linear, não vai ser só de progressos, vai ter avanços e retrocessos, né? Mas é necessário a gente conversar sobre isso e se posicionar contra isso, né? Mais do que ações preventivas ou ações punitivas, nós precisamos também conversar sobre uma formação antirracista. Eu acho que é o que mais eu gostaria e desejo, né? Eu tenho uma formação, eu sou um privilegiado por essa perspectiva, porque eu tive acesso a uma formação de nível superior, tanto em nível de graduação, mestrado e doutorado, nas melhores universidades do país, e eu não me recordo, ou poucas as vezes que nós discutimos isso de forma organizada e sistematizada durante a minha formação profissional. E isso eu estou falando de uma formação que tem 20 anos, né? Então, assim, eu vejo ainda o tanto que, para que nós possamos ter esse outro passo, quanto que a formação dos nossos profissionais também precisa avançar nesse sentido. Então, Cris, eu vejo que em satisfazer, eu ficaria muito mais satisfeito e muito mais feliz, né,
se nós caminhássemos, né, não só no sentido de remediar os problemas que já ocorrem, mas que nós tivéssemos em diferentes camadas, em diferentes níveis, uma discussão com também uma formação que possibilitasse uma visão antirracista, uma perspectiva antirracista, e que nos possibilitasse ações, né, a construção e uma perspectiva de curto, médio e longo prazo que oferecesse esse diálogo e essa exploração acerca de aprofundamento das questões que envolve todo esse complexo que está relacionado à atividade esportiva, né? Mas eu entendo também, como a gente conversou, a gente está circunscrevendo aqui o fenômeno ao futebol, mas isso é um fato que atravessa a sociedade, né? Nas suas diferentes esferas, né? E o futebol sendo mais eu penso que eu vejo, como eu disse, eu vejo um avanço, eu vejo um despertar, eu vejo, como eu disse, nos últimos anos, na última década para cá, especialmente no período pós-pandêmico, um desenvolvimento, mas ainda eu clamo, trabalho e desejo que a gente caminhe no sentido de promover, em diferentes níveis da organização esportiva, uma formação sistematizada e uma discussão mais aprofundada de uma formação antirracista, sabe, Cris? Tiago, você tocou nesse ponto que é fundamental, né? E você disse algumas vezes sobre essa não linearidade do processo, né? E o quanto que as conquistas, em algum momento, elas podem ser frágeis e serem perdidas, né? Então, esse ponto que você levanta da educação antirracista e nessa relação dialética, né? Sociedade e campo esportivo, né? Não tem como um não atravessar o outro, como você colocou agora anteriormente, né? Essa educação antirracista, ela precisa estar constantemente sendo recordada, né? E passa, recordada não, ensinada mesmo, né? E passa por essa identificação mesmo, né? Das pessoas terem referências, né? Nos lugares, nas posições de poder, enfim. E esses casos também que acontecem serem divulgados e veementemente refletidos e coibidos, né? Para que isso sirva de exemplo também, né? E nesse sentido, né? A Ginga como uma promotora, né, de formação, né, essa educação antirracista, você teria como desenhar exemplos práticos a serem colocados, de repente, na formação do atleta na categoria de base, ou pensando nos cursos, né, que você também várias vezes já atuou também nas licenças, né? Esses temas, eles atravessam essas formações, ou eles poderiam aparecer de maneira mais evidenciada? Como você analisa e observa essa educação antirracista na prática, né? Porque o cenário está dado, né? A gente conversou aqui um pouquinho sobre isso, mas como seria os passos para essa educação antirracista de fato representar e poder significar essa transformação após o despertar, né? Nós estamos despertando para isso. Então, qual seria o próximo passo para a gente avançar além do despertar? Você tocou bem, né, que como eu desejo até, né, acho que é como eu desejo que isso ocorresse, né. Eu penso, né, e tenho trabalhado nesse sentido da gente trazer essas discussões, elas serem mais, os espaços primeiro ponto é que os espaços para essas discussões estejam mais presentes. De alguma forma, eu venho tentando fazer isso nos espaços de intervenção, com atitudes que podem ser desde de oportunização às pessoas que não têm tradicionalmente o espaço para manifestação, o abordar o tema, né, o desenvolver campanhas que sejam presentes e perenes, né, nas instituições, e o desenvolvimento de programas que eu acho que são presentes, que essa discussão ela não seja apenas ocorra quando aconteça algum ato criminoso, alguma manifestação desse tipo, né? E desenvolver uma cultura antirracista nas instituições, né? Então eu acho que isso é um ponto que para mim na verdade, Cris, é um dos desafios que eu tenho enquanto profissional, né? Quanto que eu tenho um desafio. Quando vocês me convidam para falar sobre o tema, é uma das formas que eu tenho como contribuir para que essa cultura, a gente construa uma cultura que nós possamos conversar, que nós possamos procurar soluções, que nós possamos buscar conscientização e isso seja estabelecido.
Então, nos diferentes níveis, né, pensando num desenvolvimento de uma formação antirracista, eu queria ver mais presente nos cursos de formação em educação física, nos cursos de formação dos profissionais da área, nos programas destinados aos jogadores e às jogadoras. Isso envolve a discussão sobre o tema, a oportunização das pessoas negras, pretas, na garantia dos direitos, no oferecimento das políticas afirmativas, tanto para oportunização quanto para garantir a permanência das pessoas nesses espaços, né? Então, e possibilitar uma coisa, Cris, que é um dos maiores desafios. A gente romper com uma construção histórica que tem muitas décadas e muitos séculos presente, nós precisamos de tempo. Precisamos de tempo para que isso se consolide, né? Então, um dos maiores desejos que eu tenho é que, da perenidade dos programas e da possibilidade das pessoas que não tiveram acesso essas posições decisórias de poder tenham um tempo para que elas possam se estabelecer e, consequentemente, a gente possa estabelecer a discussão que outras gerações vão conseguir ser formadas de forma mais maior número e com maior tempo que isso ocorra. Por exemplo, quando nós introduzimos as políticas de afirmação nas universidades, existia muita discussão no início dos anos 2000 sobre sobre quanto que seria poderoso. Hoje a gente vê pelos indicadores que foi extremamente poderoso isso, né? Como que isso modificou o acesso, como que isso muda toda a cadeia de eventos que ocorrem na sequência. Então eu penso, Cris, que nós precisaríamos efetivamente introduzir na formação dos nossos profissionais que atuam especialmente com jovens jogadores e com todo o ecossistema ou todo o sistema que está presente, esse maior tempo para a gente promover a educação antirracista. Nós precisamos que isso seja perene, presente e perene, com um tempo maior para que a gente possa colher os benefícios que isso vai trazer em médio e curto prazo, né? Desculpa, em médio e longo prazo. Então, eu vejo que o desafio que nós temos é esse, que a gente consiga avançar do despertar para o consolidar uma formação que aborde, não apenas de forma punitiva e esporádica os fatos, mas que a gente consiga promover uma transformação por uma reflexão e por uma transformação nos valores que estão presentes acerca da nossa formação no campo esportivo, né? Diego, muito obrigado, né, por essas suas considerações. Nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo e eu queria pedir a você, né, como uma última intervenção, se você teria alguma obra, enfim, algum livro, filme para sugerir para as pessoas que estão nos assistindo, para se aprofundar um pouco mais nessa temática. E, na sequência dessa dica, se ficou faltando alguma pergunta, alguma abordagem que não foi feita da nossa parte aqui, se você quiser também fazer suas considerações finais sobre o tema, esse espaço agora é para isso. Ô, Cris, eu tenho alguns livros que eu acho que podem nos ajudar à compreensão dessa construção, né? Tanto no futebol quanto também na nossa sociedade, né? Não tem como não citar o Negro no Futebol Brasileiro, do Mário Filho, né? Mais recentemente nós temos a trilogia ali da escravidão com Laurentino Gomes, que é uma obra que nos ajuda a compreender como que foi esse processo no Brasil. Temos um livro que eu gosto muito, que eu acho que esse é um livro fantástico para a gente compreender, que é o livro da Inaê Lopes dos Santos, que é O Racismo Brasileiro, uma História de Formação do País. Esse livro, ele vai apresentando para nós os contornos, os desdobramentos, né, do racismo à brasileira, como que isso se consolida, né? E também o livro Como o Racismo Criou o Brasil, do professor Gessé Souza, né, que vai falar das multidimensões do racismo, né, como que ele atravessa a nossa sociedade. Então, são obras ali que eu tive contato e que me ajudou muito na minha concepção acerca desses fenômenos, dos desdobramentos disso, desse fenômeno, desse desdobramento disso, né, e como que isso vem sendo tratado ao longo da história do Brasil, né.
E mais recentemente também o professor Gabriel Puopolo defendeu uma tese de doutorado na USP, em São Paulo, né, no departamento de psicologia, que eu acho que vale a pena ser lida, que ele traz uma abordagem sobre a psicologia de Reich, mas tem uma abordagem muito poderosa acerca do racismo, e no caso aborda o futebol também, que vale a pena, né. E também eu acredito que vale a pena divulgar aqui, tem 2 podcasts que eu gosto muito, eu escuto muito, é uma contribuição muito significativa, né, e nos ajuda a compreender e promover esse letramento acerca da temática, que é um podcast mano a mano, liderado pelo Mano Brown, né? E tem o História Preta do Thiago André, que eu adoro, que eu acho que vale muito a pena, né? Tem, em ambos, né, tem convidados, né? No caso do Mano Brown tem convidados especialmente do futebol, e o Thiago, no História Preta, ele tem episódios específicos sobre o futebol, que ele trata do futebol. Eu acho que vale muito a pena nosso ouvinte, aqui, o ouvinte do programa, ter acesso, porque às vezes a gente compreender a, as concepções, né, a construção, especialmente o desdobramento, e como que o tema do racismo nos atravessa na nossa sociedade, né? Então, fica aqui algumas recomendações minhas, né, que eu acho que vale a pena. E sobre, por fim, de algum tema que a gente trata, né, e que você gostaria, que você me perguntou se eu poderia, se pudesse crescer, né, eu acho que a minha palavra final seria no tema da gente poder entender que isso nos afeta a todos. Nós precisamos, em todas as oportunidades que nós tivermos, ajudar a construir uma sociedade, não um futebol, no caso aqui, um futebol com mais equidade, né? Então, e o futebol como espaço de manifestação, como disse, cultural, ele pode não ser só o reflexo, né, Cris, de uma sociedade, mas ele pode ser também o que acende um caminho para uma outra sociedade. Eu acredito muito que o futebol ele pode ser um lugar que não só manifeste as mazelas e as características de uma sociedade, mas eu acredito, eu como pedagogo, né, eu acredito muito que ele pode ser o, o eixo transformador, ele pode ser o lugar o ponto de inflexão para o seu poder de manifestação, ele pode ser um lugar como foi como já foi, né? Como ele oportunizou a muitas causas, né? Especialmente a causa negra, um espaço de inflexão social, de transformação. Então, eu clamo muito e desejo e trabalho para que o futebol ele possa, de alguma forma, ajudar a gente a construir um futuro aí mais equiname, né? Um futuro mais justo e que nós possamos usufruir disso, né? Então, a minha perspectiva é que o futebol ele possa ser esse ponto de inflexão. Trabalho muito por ele, acredito que ele possa ser, sim, Cris. Bom, Thiago, com essas palavras de esperança, né, a gente finaliza aqui a nossa conversa, te agradecendo enormemente por ter cedido o seu tempo, né, enfim, e conversado com a gente sobre esse tema tão importante e trazendo contribuições tão ricas também. Muito obrigado, viu, Thiago? Grande abraço. Eu que agradeço, né, Cris, muito obrigado, mando um abraço para todo o pessoal. Se você tem alguma sugestão de tema para a próxima entrevista, por favor acesse o link do formulário na descrição do vídeo. Será um prazer contar com sua participação.